a área de um triângulo. O triângulo não é uma figura geométrica que foi contemplada no último edital, no edital mais recente que nós temos em relação à data que eu estou gravando essa aula. Porém, triângulo em geometria analítica já foi cobrado em uma prova da Transpetro. Okay? Vamos até fazer a título de exercício e para a gente praticar e exercitar como é que nós resolvemos uma questão de geometria analítica, o entendimento sobre geometria analítica. Então vamos estudar. Até porque ninguém sabe se no próximo edital vai cair área de triângulo na geometria analítica. Então, se cair, já estaremos preparados. Eixo cartesiano, e aí você tem um triângulo no plano cartesiano. Esse triângulo, na verdade, vai ser a primeira figura geométrica que nós estamos trabalhando aqui em geometria analítica. Ele é limitado por 3 segmentos. Segmentos de reta, equação da reta, nós já vimos. Agora vamos entender os vértices desse triângulo, porque os vértices serão pontos de coordenada, tá? Aqui, ó, vértice A, vértice B e vértice C. Então, em relação ao vértice A, B e C, aqui, ó, nós temos o x do vértice A e o y do vértice A. Em relação ao vértice B, que é um ponto x do B, y do B. Em relação ao C, x do vértice C, y do vértice C. Ok? Como é que nós calculamos, então, a área de um triângulo em geometria analítica? A área vai ser calculado por 1/2 vezes, bem parecido com a geometria espacial, né? 1/2, ou seja, base vezes altura sobre 2, 1/2. Só que aqui vai ser a determinante da matriz, tá? Que matriz é essa? Aliás, módulo da determinante. Por quê? Porque sabemos que estamos trabalhando com números, né? Números que são de uma reta numérica, podem surgir números negativos e podem dar resultados negativos. Módulo, porque estou trabalhando com geometria. Geometria não existe medida negativa, tá? Então vamos lá. Qual vai ser a matriz que eu vou formar? Nós vamos calcular a determinante da matriz x do vértice A, y do vértice A, 1. X do vértice B, y do vértice B, 1. X do vértice C, y do vértice C, 1. Pronto. Calcula-se a determinante dessa matriz. A determinante, se der negativo, vai virar positivo, porque eu estou aplicando o módulo, tá? Se der positivo, deixa do jeito que está. É positivo. 1/2 da determinante e pronto. Temos a área do triângulo, da figura geométrica triângulo, ok? Essa é a fórmula. Depois vai ter um exercíciozinho, vai ter uma questão sobre isso aqui, tá? Vamos ao próximo. Então, esse aqui é o nosso próximo assunto, tá? Esse aqui é uma das figuras geométricas especificadas na parte de geometria analítica para a prova de matemática da Cisgran Rio no último edital. O edital, quando eu falo último edital, eu quero dizer o edital mais recente em relação à época que eu estou gravando essa aula. E aí foi abordado geometria analítica. Geometria analítica, além de ser abordado, foi especificado equação da reta, circunferência e parábola, tá? Então, vamos estudar agora a circunferência. Bom, já aprendemos, né, nas primeiras aulas de geometria analítica, que é exatamente o estudo da geometria no plano cartesiano. Tá. Aqui está uma circunferência no plano cartesiano, né? X,
y. Bom, vamos então aos conceitos. Eu tenho o centro da circunferência. O centro da circunferência é um ponto que terá um par ordenado x, c de centro e y, c de centro. Então, x de c e y de c é o par ordenado do ponto do centro da minha circunferência. Ok. Outra coisa que nós temos na circunferência, né, outro conceito sobre a circunferência, é a medida do raio. Distância do centro até o limite da circunferência, que vai ser o raio. Ok? Muito bem. Então, continuando. Cada ponto aqui da circunferência vai ser um ponto de par ordenado. Lógico, qualquer ponto no plano cartesiano vai ser um ponto, né, nesse caso aqui, é um ponto contido na circunferência, sobre a linha da circunferência. E aí nós teremos nós teremos diversos pontos, né, que formam essa circunferência. Tá, ok. Então vamos à equação. Opa! Equação reduzida da circunferência, ou seja, uma fórmula, tá? A fórmula vai ser a seguinte: x menos x do centro da circunferência ao quadrado menos, ou melhor, mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula, ou melhor dizendo, é a equação reduzida da circunferência. Lembrando que x do c e y do c são as coordenadas do centro. É um ponto único, ok? X e y são pontos variáveis. Aqui é um x e um y, aqui é outro x, outro y, ok? E aí vai precisar da nossa habilidade de olhar uma equação e visualizar aqui esse formato, tá bom? Tá aí, é isso que nós precisamos sobre equação da reta. E aí a Rio pode brincar com algumas coisas do tipo: uma reta que tangencia a circunferência. Se tangencia, a reta, ela toca a circunferência em um único ponto. Esse ponto aqui vai ser o ponto em comum da circunferência e da reta. Ou seja, aqui o x, né, da circunferência vai ser igual ao x da reta que toca ali, naquele ponto, tá? Vamos ter um sistema, ou seja, a combinação da equação da reta com a combinação da equação da circunferência. Localizaremos um x e um y. O y da circunferência aqui vai ser igual ao y da reta. Localizaremos um x e o y que atende à reta e atende à circunferência, tá? Agora eu vou falar sobre a equação geral da circunferência. Parece que eu estou meio que fazendo o contrário, mas eu fiz de propósito. Primeiro eu te dei a equação reduzida da circunferência. Agora vamos para a equação geral, tá? A equação geral, ela fica maior, ok? E para ficar maior, eu tenho que aplicar o produto notável. E é muito comum eu receber alunos que têm dificuldade com o produto notável. Para resolver uma questão de geometria analítica, é preciso ter habilidade com o produto notável, com operações algébricas envolvendo o produto notável. Então, eu vou desenvolver isso aqui para
para chegarmos na equação geral, a equação expandida, digamos assim. Vamos lá então, o que eu tenho aqui? Eu tenho x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Aplicando o quadrado aqui, dentro do parênteses, nós temos que aplicar o produto notável. Assim. Só uma colinha aqui, vamos deixar uma cola, né? Uma cola não, um formulário. A mais B ao quadrado. Quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se for negativo, A menos B ao quadrado. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. A ao quadrado menos B ao quadrado. Vai ser A mais B vezes A menos B. Resumindo, é isso, tá? Isso aqui tem que estar aí no seu conhecimento sobre produto notável, operações algébricas, tá? Eu tive muita dificuldade na infância, isso aqui foi quinta série, sei lá, sétima, sexta série, sofri muito. Só teve um jeito de aprender. Muito exercício, muita prática. Bom, vamos para cá. Esse aqui é o modelo A menos B ao quadrado. Então, nós teremos quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É até cansativo, né? De novo. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro... Errei aqui, ó, desculpa, era y. Errei. Consertei, tá? Conserta aí no seu caderno. De novo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Igual a r ao quadrado. Ok? Muito bem. Eliminando os parênteses, x ao quadrado menos... Ops. Esqueci do 2. X ao quadrado menos 2xc mais xc ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yc mais yc ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a equação geral da circunferência, ok? E daí? E daí que muitas vezes a equação vem lá, uma equação da circunferência, e aí você tem que enxergar esses termos aqui. Tem que saber trabalhar produto notável para você descobrir quem é o centro da circunferência, x do centro e y do centro, tá? Qual é o ponto que está sendo considerado na circunferência e qual é o valor do raio. Tudo isso você tem que enxergar numericamente numa equação que vai ser dada, tá? E aí depende de habilidade para você trabalhar com os números. Então, tudo bem? Podemos começar? Vamos então agora para a outra figura geométrica, parábola, tá? Dentro de geometria analítica, ok? Então, lá, você já conhece um pouco sobre parábola lá do estudo da equação do segundo grau, na nossa aulinha de equação do segundo grau. A parábola, né, ela tem essa forma aqui, ok? Lá no estudo da equação do segundo grau, era mais comum nós termos a parábola cortando o eixo x, né? Aí nós temos as raízes da parábola, ok? Na geometria analítica não tem não tem esse objetivo, tá? De ficar analisando a raiz, não é o caso. O objetivo é nós observarmos, tá? Os aspectos geométricos da parábola. E dos aspectos geométricos, vamos falar um pouquinho sobre eles. Bom, nós temos aqui
o foco da parábola, tá? A gente chama de F. Esse foco é um ponto geométrico aqui da curvatura da parábola. Não vou entrar em detalhes porque não vale a pena, tá? A gente não tem que ficar filosofando, não. A questão é a seguinte, existe um ponto aqui central do vértice da curvatura da parábola, ele fica alinhado com o vértice da parábola, tá? Assim como você já viu lá da equação do segundo grau, nossa parábola tem um vértice, que é um ponto de inversão da curvatura, né? Ela vem decrescendo, no ponto onde ela vai mudar a direção e ela vai começar a sua parte crescente, ok? Então, esse é o vértice, né? É um outro ponto que nós temos. Um outro conceito. Agora, temos um outro conceito sobre a parábola na geometria analítica, que é a diretriz. É uma reta que vai servir de parâmetro, tá? Para a distância do foco, tá? Ou seja, do posicionamento da curvatura aqui do vértice, tá? Então, essa diretriz pode ser uma reta qualquer ou pode ser o próprio eixo X. Pode ser também o eixo Y, desde que a minha parábola tenha essa posição, ok? A diretriz será sempre uma reta que vai estar numa posição paralela a um ponto que seria tangente aqui ao vértice, tá? Então, sempre uma reta que seria transversal, né, a um ponto tangente aqui ao vértice. Então, se a minha parábola é assim, a minha diretriz tem que ser assim. Se a minha parábola é assim, a minha diretriz tem que ser assim, ok? Então, ele serve de referência para o posicionamento da parábola. E aí nós temos a questão do parâmetro. Como eu falei, ela serve de referência, portanto, serve como parâmetro. Esse parâmetro, que nós vamos chamar de P, é a distância do foco até a minha diretriz. No caso aqui eu estou usando exatamente o eixo X como diretriz, ok? Então P é parâmetro. Este parâmetro, ele vai servir, né, como referência e ocorre a seguinte relação numérica, tá, de distância, uma relação de distância entre vértice e foco. O parâmetro, ele vai pegar o vértice estará sempre na metade do parâmetro. Ou seja, o parâmetro, o vértice é o ponto médio entre o foco e a diretriz, tá? Então, aqui, a distância do foco é a distância que é a metade do parâmetro. E a distância do vértice até a reta diretriz é metade do parâmetro. Ok? Isso aqui estabelece uma relaçãozinha. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa parábola, que eu fiz só uma explanaçãozinha. Ó, a distância de F até o vértice é igual a metade do parâmetro, tá? Essa aqui já é uma relaçãozinha, ok? Bom, vamos então agora à equação. Nós vimos que na geometria analítica, todas as formas geométricas têm uma equação que define o comportamento da mudança das variáveis x e y que definem essa figura. Ou seja, cada figura da geometria analítica tem uma fórmulazinha associada que a representa, tá? Vamos à fórmula então. Atenção que a fórmula é grande, hein? Então vamos lá. X menos o x do vértice, ok? Ao quadrado é igual a 2 vezes o parâmetro vezes
y menos o y do vértice, sem quadrado, tá? Então, essa aqui é a fórmula da equação reduzida. Equação reduzida, tá? Qual seria a equação geral? É só eu pegar esse produto notável e desenvolver, tá? Então, vamos desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? E aqui também vamos fazer a propriedade distributiva. 2py menos 2py do vértice. Essa aqui seria a equação geral. Nada mais é do que a equação reduzida desenvolvida termo a termo, ok? Aplicando a associativa e a distributiva aqui no caso, tá?